Paz do Senhor. Amém. Queridos, vamos lá. Mateus capítulo 15. Jesus é bom. Mateus capítulo 15. Glória seja dada ao nome de Jesus. Todos acharam? Mateus capítulo 15. Obrigado. Verso de número 28. Posso ouvir o glória a Deus, igreja? Glória a Deus. Oh, glória. Mateus 15, verso 28. Diz assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada ou ficou sã. Amém? Amém. Quero falar hoje subordinado a esse tema: grande é a tua fé. Só que para nós chegarmos até esse assunto, dentro dessa introdução, nós precisamos aprender algumas coisas. O que o contexto vai nos ensinar acerca de tudo isso. Como que Jesus chega a essa mulher e diz: grande é a tua fé? Até ele chegar ali, aconteceu algumas coisas. Até ele se deparar com esta mulher, aconteceu alguns acontecimentos. Na verdade, não foi ele que foi até aquela mulher. Na verdade, foi a mulher que foi até Jesus. Isso é que nos chama a atenção, porque quem precisa de um milagre vai até Jesus. Aleluia. E vai com o coração aberto para Jesus mudar a sua vida. Aleluia. O problema é que tem gente que vai à presença de Jesus, precisa de um milagre, e ao invés de se entregar e abrir o teu coração de fato e de verdade para Jesus mudar, continua vivendo a mesmice. Alguns até dizem: eu nasci assim, vou morrer assim. Repreendido. E infelizmente acontece, né, presbítero, no nosso meio. Pessoas batem no peito: ah, eu sou assim, eu nasci assim, esse é o meu jeito, ninguém muda meu jeito e eu vou morrer assim. Vai morrer mesmo, porque não deixa Jesus entrar. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, aquele que ouvir primeiro a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Mas a Bíblia deixa bem claro: aquele que ouvir a minha voz, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O interessante é que dentro desse texto que nós lemos, nós vamos ver no capítulo 14, João Batista sendo degolado, decapitado, porque pregou a palavra e expôs o pecado de Herodes. E logo depois, Jesus ele opera o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E depois que ele opera esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos caminhar, atravessarem para o outro lado. E Jesus vai para o monte orar. Jesus passa ali um bom tempo orando e depois decide ir ao encontro dos seus discípulos. E ele vai ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. Pedro, ele foi ousado, e nós vimos aqui uma pregação sobre isso, que quando Pedro olha para Jesus e disse: é tu mesmo, manda-me ir contigo por sobre as águas, e Jesus chama ele, ele caminha sobre as águas. Só que quando ele deixa de olhar para Jesus, ele observa o vento. E observando o vento, ele vai naufragar. Aí ele clama a Jesus, Jesus estende as mãos, socorre ele, mas Jesus vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe qual é o problema para nós? Muitas das vezes nós duvidamos daquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. Jesus nos deu a ordem: vem. E aí, ao invés de nós continuarmos caminhando em direção a Jesus, mesmo diante dos ventos, das adversidades, das tempestades que enfrentamos, ao invés de continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, da nossa alma, olhamos para os ventos,
olhamos para a tempestade, ou seja, para as dificuldades que estamos enfrentando, as perseguições, as crises, e quando olhamos para isso, deixamos de olhar para Jesus. Quando eu olho para a minha crise financeira, quando eu olho para a crise no casamento, quando eu olho para a crise no ministério, quando eu olho para a crise que está acontecendo na nação, eu deixo de olhar para Jesus. E quando você deixa de olhar para Jesus, você vai naufragando. O problema é que tem gente que não consegue separar algumas coisas e põe tudo na conta de Jesus, aquilo que ele não está fazendo. Jesus, ele deu a ordem, vem Pedro, era só para ele continuar caminhando. Só que ele deixa de olhar para Jesus. Quantas vezes você deixou de olhar para Jesus para observar as lutas, para observar a crise, para observar aquilo que está acontecendo dentro do seu lar, nas suas finanças? Quando você faz isso, você vai se distanciando de Deus, ainda dentro da casa do Pai. Vai se distanciando ao ponto de naufragar na fé. E eu vim nessa manhã para te dizer que você precisa continuar olhando para o autor e consumador da tua fé, da tua vida, em nome de Jesus. Não há outro, e você precisa entender que Jesus não tem culpa das suas más escolhas e das suas más decisões. Quando eu tomo uma decisão equivocada, a responsabilidade é toda minha, não de Jesus. Então eu preciso amadurecer e entender que eu não posso colocar na conta de Jesus aquilo que eu decidi errado. Quando é eu que decidi, quando é eu que determinei na minha vida, eu vou fazer isso e pronto, acabou, sem a direção de Deus, não adianta depois colocar na conta de Jesus. Porque o culpado sou eu. E o culpado é você quando você toma essas decisões. O problema é que tem gente que ainda não amadureceu. Meu Deus. Nós estamos vivendo, diaconisa Mônica, no cristianismo, e nós precisamos entender, a igreja Firmados na Rocha precisa entender, é tempo de amadurecer, para de querer colocar na conta de Jesus aquilo que a culpa é sua. Nós precisamos entender isso. E aí quando nós chegamos no capítulo 15, o que vai acontecer? Nós vamos ver sobre a cultura judaica. Alguns fariseus vão até Jesus e vai questionar Jesus. Jesus, por que os seus discípulos não lavam as suas mãos antes de comer? Aí ele questionando aquele povo religioso nas suas tradições, querendo questionar Jesus porque os discípulos não lavam as suas mãos. Olha a resposta de Jesus. E vocês? Por que transgridem os mandamentos com esses ensinos de homens? Por que vocês transgridem os mandamentos, não honrando pai e não honrando mãe? Eles querem questionar Jesus, mas não obedecem pai, não obedecem mãe, estabelecem ensinos que não estão dentro da lei, não estão dentro da Bíblia, são fardos que eles colocam no homem e que eles mesmos não conseguem carregar o fardo que ele está colocando nos homens. Verdade, Jesus. Vocês fazem tantas coisas e põem tantas coisas nos homens e não conseguem mexer um dedo para ajudar essas pessoas. Vocês colocam tanto jugo nessas pessoas, aleluia, que ao invés de ajudar eles a entrarem no reino, vocês estão fazendo com que eles não entrem pela porta do reino. Isto que nós precisamos entender. E aí ele vai dizer assim, olha, no verso 4 do capítulo 15, pois Deus disse, honra o teu pai e a tua mãe. Quem amaldiçoar o teu pai e a sua mãe terá que ser executado. É Jesus que está dizendo. Agora vocês filhos, jovens que aqui estão, vocês precisam entender. Se tem um pai, tem uma mãe, precisa obedecer o pai e a mãe. Nós precisamos honrar. No verso 7 ele vai dizer, hipócritas. Bem profetizou o profeta Isaías acerca de vós. Me honram com os
lábios, mas o coração está longe. Nós estamos vivendo nesse tempo, igreja. Meu Deus. As pessoas falam que honram, que amam a Deus, mas só da boca para fora, porque as atitudes não mostram nada disso. O coração está longe. O coração de alguns está nos bens materiais, nas finanças. O coração de algumas pessoas está ligado somente às coisas terrenas. E nós precisamos entender que em honra ao Senhor, de fato, de verdade, independente se está bem ou não, ele continua adorando, aleluia, glorificando, e não coloca nas pessoas aquilo que está nele ou nela, aleluia. Ele entra na casa adorando, bendizendo, glorificando, mas eu estou cheio de luta, cheio de problema. Não tem problema, eu sei quem me salvou, eu sei quem derramou o sangue na cruz do Calvário. Eu vou glorificar o nome dele, porque eu sei que tudo é por ele, para ele são todas as coisas, e a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. Se você ama a Deus, então levante a tua mão, glorifica ele nessa noite. Nesta manhã, perdão, tem gente que nem consegue glorificar a Deus. Glória a Deus. Tem gente que não consegue nem levantar a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Misericórdia. Santo Mas é o olha Senhor. que Jesus disse: eles me honram da boca para fora. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Agora vamos lá, olha o que Jesus vai dizer: em vão, olha só no verso número 9: em vão me adoram. Meu Deus, é santo. Esse povo está na presença de Deus, na presença de Jesus. Só que Jesus, ele vai dizer: em vão eles estão me adorando. Por quê? Porque o coração não está no trono. O coração não está em Jesus. Igreja, até quando vamos ficar cocheando em dois pensamentos? Não tem como cochear, viver a vida inteira cocheando em dois pensamentos. Ou você adora, ou você ama ele de fato, de verdade, ou não. Ele não tem culpa, volto a dizer, ele não tem culpa das nossas más decisões. Mas ele só quer um coração verdadeiro, Oh, glória. quebrantado, Oh, glória. na presença dele. Jesus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Aquele que ele vê um coração quebrantado e contrito, ele está disposto a mudar a história daquela pessoa. Mas o coração quebrantado e contrito é aquela pessoa que sabe que errou, sabe que pecou, sabe que tomou decisões erradas, mas está dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não consigo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Jesus. Mas aquele que não reconhece os seus erros, aleluia, ele não teve de fato ainda o encontro verdadeiro, ele não ama verdadeiramente o Senhor, porque quando eu não consigo reconhecer e confessar, aleluia, é só um remorso, eu vou continuar vivendo na mesmice. E Jesus está dizendo nessa manhã: eu estou procurando corações quebrantados e contritos. Aquele que pega e confessa, alcança a misericórdia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aquele que pede e confessa, alcança a misericórdia do Senhor. Obrigada, Deus, aleluia. Parte B do verso 9, sabe o que Jesus vai dizer? Além de ele falar que em vão me adoram, olha o que ele vai dizer: os seus ensinos não passa de regras ensinadas por homens. Ou seja, aqueles ensinos não tinham sido dados por Deus ou pelo próprio Jesus. Porque os fariseus, eles tinham o costume de impor coisas para os homens, e eles mesmos não faziam aquilo que eles colocavam para os homens fazerem. Mania de fazer. Fariseu. E como tem gente hoje assim? Tá cheio. Como tem líderes assim hoje? Tá cheio. Porque não adianta eu falar só dos membros e não falar da nossa classe, né, presbítero? As lideranças. Tem liderança que impõe tanta coisa na vida das pessoas e eles mesmos não fazem nada daquilo que eles estão colocando para o povo fazer. Ele põe: olha, você tem que evangelizar todo dia, mas ele não sai um dia para evangelizar. Vocês têm que fazer isso, tem que acordar cedo, tem que fazer, mas ele dorme até meio-dia, 4 horas da tarde, não faz
nada. Vocês estão colocando ensinos e regras ensinadas apenas por homens. Mas não é meu, em outras palavras. Não fui eu que impus isso. Maravilhoso, Deus. Aí no verso 10 ele vai dizer, Jesus chama para as pessoas e a multidão que ali está também ouvindo, e vai dizer, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto torna impuro. Porque os fariseus estavam questionando que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Jesus então reúne a multidão e os fariseus e vai dizer, ei, ouçam, o que torna o homem puro não é o que entra, mas sim o que sai. Porque o que sai é o que está dentro do coração do homem. E a boca só fala o que o coração está cheio. Se o coração está cheio de maldade, só vai sair palavras ruins, maldosas, atitudes e ações ruins. Porque se o coração já se alimentou de tudo isso, é isso que vai sair da pessoa. É esse tipo de fruto que sai do coração daqueles que alimentou o seu coração de coisas ruins. Mas se o meu coração está alimentado de coisas boas, eu vou ser um homem que vai dar bons frutos. Que da minha boca vai sair uma fonte ou águas doces, não vai jorrar água amargosa. Tiago diz que de uma fonte só não pode jorrar dois tipos de água. Ou jorra água doce ou jorra água amargosa. O problema é que as pessoas não conseguem mais entender isto e não se preocupam mais com isto e vão alimentando o seu coração de tantas coisas ruins e depois querem colocar tudo na conta de Jesus. E aí nós vamos continuar lendo para você ver. Verso 13. Ele respondeu, porque no verso 12, os discípulos se aproximaram deles e disseram, olha o que os discípulos vão dizer, mestre, sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso. Porque Jesus olha para a multidão e para os fariseus e diz, olha, não é o que entra é o que contamina, mas sim o que sai. Jesus estava expondo as atitudes dos fariseus. Os discípulos, querendo advogar os fariseus, disseram, mestre, os fariseus ouvindo isso, eles vão ficar incomodados. Eles vão ficar ofendidos. Aí Jesus, ele continua o seu discurso no verso 13 e vai dizer, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Olha o que Jesus está dizendo, esses fariseus que o meu Pai não plantou, será arrancado pela raiz. Ou seja, não tem como eles permanecerem, porque não foi o meu Pai que plantou eles em mim. São fariseus. E a Bíblia vai dizer ainda, deixem eles, são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Já vi dois cegos guiando, um cego guiando outro cego, ele vai dizer, ambos vão cair no buraco. Verdade, Deus. Jesus está expondo aqueles homens, aqueles fariseus. Jesus está expondo as atitudes dele. E nessa manhã nós precisamos entender o que Jesus está nos dizendo. Porque muitas pessoas ficam ainda no tempo de hoje, mas eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, está na lei, não pode comer carne de porco, não pode isso. Jesus está dizendo, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. O problema é do que você tem se alimentado, o que você tem ingerido para a sua vida. Quais são os tipos de alimento que você está inserindo e o que tange respeito na vida espiritual? Porque tem gente que se alimenta apenas de coisas que vai
depois de uma hora ou outra vai florescer, vai sair para fora aquilo que ele está alimentando. E se eu me alimento das coisas boas, uma hora isso vai florescer na minha vida. Glória a Deus. Uma hora isso vai aparecer e vai começar a dar frutos. Mas a Bíblia também diz que uma árvore boa não pode dar maus frutos. Mas também uma árvore má não pode dar bons frutos. Aí Jesus vai dizer, a árvore é conhecida pelos seus frutos. E a árvore que não dá fruto, a Bíblia diz que Jesus corta e lança fora no fogo. O problema é, que tipo de fruto queremos dar? Porque tem gente que ainda não amadureceu na defirmados na rocha. E precisa crescer. Que tipo de fruto eu quero dar? Não para o pastor, não para a pastora, mas para Jesus. Do que eu estou me alimentando para agradar àquele que eu adoro, aquele que eu digo que eu amo? Ou se eu estou na qualidade daqueles que o profeta messiânico diz que eles adoram da boca, mas o coração está longe? Qual classe dessas pessoas eu quero estar? Em qual lado eu estou? Eu estou do lado daqueles que amam a Deus de todo o coração e que busca Ele com todas as suas forças, todo o teu entendimento e de toda a tua alma, ou eu só falo, é só falácias? O que eu estou fazendo para o reino? Do que eu estou me alimentando? Porque tem gente que se alimenta tanto das redes sociais e esquece de se alimentar do pão que desceu do céu. Aleluia! Vive 10, 5 horas nas redes sociais e esquece de ficar pelo menos 1 hora por dia se alimentando do pão fresco que é a palavra de Deus. Aleluia. Aí quando começar a sair para fora, não adianta reclamar, porque como eu me alimento 10 horas de redes sociais, aleluia, aqui são coisas que não me edificam. Quando começar a sair para fora aquilo que eu estou me alimentando, não adianta, porque Deus de glória. vai sair. Obrigada, Jesus. Jesus expôs os fariseus. Por que vocês estão dizendo que eles não lavam as mãos se vocês não cumprem os mandamentos? Se vocês não honram os seus pais? Por quê? E aí no verso 14, no verso 15, ele vai dizer, na verdade quem vai dizer agora é Pedro. Então Pedro disse, explica-me esta parábola. Ó, Pedrão vai chegar em Jesus, no meio da multidão com os outros discípulos. Então me ensina essa parábola, Jesus. Sabe qual que vai ser a resposta de Jesus? Até agora você não compreendeu essa palavra? Tudo que eu disse até agora você não entendeu nada. Parece hoje nós pregamos e parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Me explica o que está acontecendo. Eu peguei uma palavra na quarta-feira sobre maturidade, na sexta-feira teve uma palavra aqui pela pastora, hoje está sendo pregada, sexta-feira vai ser pregada de novo, e muitas das vezes as pessoas ainda perguntam, o que é isso? Escolhendo pregações. O que é isso? Por que isto? Me explica. Aí Jesus está dizendo, até agora você não compreendeu, não percebeu o que eu estou dizendo? Oh, glória! Aleluia! Jesus falou, o que você está fazendo, em outras palavras, conjecturando eu e aplicando para os dias de hoje? Jesus estava dizendo, até agora eu preguei horas e você não entendeu o que eu preguei. Nós precisamos ter a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Até quando vamos ficar na classe de pessoas imaturas dentro da presença de Jesus? Até quando? Jesus, ele poderia ter chamado Pedro de canto, sim ou não? Aleluia. Sim. Mas Jesus não fez isso. Pedro é um discípulo, caminha com Jesus, Jesus ama ele. Só que Jesus não está com os fariseus, Jesus está com os discípulos, e a Bíblia diz que tinha uma multidão também. Jesus olha
para Pedro e diz: Pedro, até agora não percebeu o que eu estou pregando, Pedro? Você não entendeu? O que entra pela boca vai para o estômago e depois é expelido? O que contamina são as intenções do coração do homem e não o que entra na boca do homem, Pedro. É, Jesus. O que contamina você, o que contamina eu, é a intenção do meu coração, que o meu coração se alimentou. O que você tem se alimentado durante a semana? Do que você tem alimentado o teu coração durante o mês? Me ajuda, Jesus. Do que nós temos alimentado o nosso coração, o nosso espiritual durante esses 7 meses do ano de 2023? Senhor, glórias. Do que estamos nos alimentando? Olha lá no verso 18, vamos lá, verso 18. Oh, palavra de Deus. Glória seja teu nome, Jesus. Verso 18, olha só.